Graça e paz, irmãos. Você pode ficar de pé um pouquinho, vamos ler a palavra de Deus. Irmãos, eu quero falar com vocês hoje à noite sobre um tema que ardeu meu coração essa semana toda. Quero ver com vocês uma palavra muito sucinta sobre a volta de Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus conforme Mateus, capítulo 25. Evangelho de Jesus conforme Mateus, capítulo 25. Vamos ler dos versículos 1 ao 13. Palavra muito conhecida. Vamos ver algumas lições sobre essas 10 virgens. Todos acharam? Diz assim o texto: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, todas foram tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não falte a nós e nem a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Senhor, eu oro a Ti nessa noite, para que o Senhor abra os nossos olhos e os nossos ouvidos, e que todos nós que adentramos a esse templo e sejamos sensíveis à Tua doce e bendita voz. Abençoe Teu povo, abençoe aqueles que visitam, abençoe aqueles que entraram aqui pela primeira vez. Fala e que ouçamos a Tua doce e bendita voz que muda e que transforma a nossa vida. Eu Te dou graças em Cristo Jesus. Amém, amém. Pode se sentar, meu irmão, em nome de Jesus. Quando olhamos para esse mundo de cabeça para baixo, sem rumo, sem direção, num profundo estado de apostasia religiosa, em uma profunda degradação moral, em uma decadência espiritual, talvez você pergunte: quem está dirigindo esse mundo? Deus ou o diabo? Para onde caminha essa história? A verdade da segunda vinda de Jesus nos responde essa questão. O mundo não caminha para uma tragédia, mas para um momento que o Senhor Jesus há de vir com poder e muita glória, e assentar-se-á no trono e julgará as nações, o diabo, o anticristo, o falso profeta, e todos aqueles que não creram no Senhor Jesus serão sentenciados para a perdição eterna. E então o Senhor Jesus reinará para sempre e sempre e sempre com a sua igreja vitoriosa. O mal não triunfará e o pecado não prevalecerá. É por isso que esse texto nos mostra que a segunda vinda de Cristo não será como um funeral, e sim como as bodas do Cordeiro. Eu quero desafiá-lo a pensar sobre 4 coisas nesse texto, e para mim são fundamentais. A primeira delas, escutem, meus irmãos: por ocasião da segunda vinda de Jesus, a igreja será uma corporação mista de salvos e perdidos. Olha o versículo 2: 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Não cabe a nós, nenhum de nós, sair identificando quem é joio e quem é trigo no meio da igreja de Deus. Essa é um julgamento que não temos competência
para fazê-lo. Não nos enganemos, toda a congregação terá no rol de sua membresia aqueles que são salvos e aqueles que ainda permanecem perdidos. Exatamente, eles são parecidos como o retrato que Jesus esboça aqui. São 10 virgens, todas estão vestidas da mesma maneira, todas estão esperando o noivo, todas têm lâmpadas, todas saem ao encontro do noivo, todas aguardam o noivo, todas esperam as bodas, mas 5 eram nécias e 5 prudentes. E o interessante é que alguns de nós, eu quero crer que por ignorância, querem identificar dentro de nós aqui quem é joio e quem é trigo. Ninguém pode fazer isso, porque só Jesus sabe dentre nós quem é joio e quem é trigo. Mas o que o Senhor Jesus nos chama a atenção é que elas estão no meio da igreja. O joio, eles estão entre nós, sempre estão entre nós. Eles entregam suas ofertas, leem a Bíblia, entoam cânticos, fazem suas orações, fazem tudo como as virgens prudentes. Mas nós não sabemos quem são e quem não são. Até mesmo, irmãos, em seu exterior, são pessoas extremamente convincentes, mas que nunca se prepararam interiormente para a volta do Senhor Jesus. O próprio Deus diz em Mateus 13:30: deixai-os crescer junto até o tempo da colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolham no meu celeiro. Joio e trigo estarão juntos até o coração de ambos parar de bater ou Jesus voltar. Joio e trigo no mesmo lugar, uma vez que não consegue desarraigar os verdadeiros crentes, Satanás planta impostor no meio deles. Ele planta. Cristo semeia os verdadeiros e Satanás planta os impostores. Quando o povo de Deus cochila, é sempre assim: Satanás põe-se a trabalhar, e nossa tarefa não é arrancar os falsos, e sim plantar os verdadeiros. Joio e trigo estarão juntos. Irmãos, todos nós corremos o risco de aparentarmos ser melhores do que nós somos, e das pessoas serem atraídas a nós, não por causa do fruto, mas por causa da folhagem. E o pior, das pessoas amarem não quem nós somos, mas quem nós aparentamos ser. Isso é trágico. De você pôr uma máscara e as pessoas amarem quem você não é de fato. Somente no último dia, no ressoar da trombeta, as pessoas serão distinguidas umas das outras, quem é joio e quem é trigo. Essa é a hora, meu irmão, de questionarmos o nosso coração: quem sou eu no meio da igreja de Deus? Como é minha vida? Quem eu estou sendo representado nessa noite? Pelas 5 virgens prudentes, preparadas e prontas para se encontrar com o noivo? Ou com as nécias despreparadas e que vivem de aparência? Quem somos nós? Quem é você essa noite? Não é o meu dedo apontado para você. Quem é você e quem sou eu nessa noite? A igreja será uma corporação mista, salvos e perdidos até o Senhor voltar. Segundo lugar, escutem: a segunda vinda de Jesus será uma grande surpresa para os homens. Uma grande surpresa. Meu irmão, aquele dia não é óbvio, e aquele dia não pode ser previsto por ninguém. Homens marcaram datas e erraram. À meia-noite, quando todas as virgens estavam dormindo, ouviu-se o grito do versículo 6: eis o noivo, saiu ao seu encontro.
será exatamente assim na segunda vinda de Cristo. Mateus 24, 37 e 38 diz que será como nos dias de Noé, a segunda vinda de Jesus. Os homens comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até que entrou Noé na arca, veio o dilúvio e acabou com tudo. Assim será a vinda de Jesus. Será uma surpresa para os homens, porque comer, beber, comprar, isso são coisas boas, mas quando as coisas boas ocupam o lugar de Deus em nossa vida, corremos perigo. Qualquer um de nós. Imaginem vocês, Noé pregando, alertando sobre o juízo de Deus, sobre o dilúvio, e os homens talvez pensassem, mas nem chuva caiu na terra ainda, esse Noé é um louco. Você está fora do juízo, homem. E da mesma forma, irmãos, quando hoje a igreja se levanta para pregar sobre a segunda vinda de Jesus, e que a trombeta vai soar, sabe o que alguns dizem? Eu ouço isso desde criança. Ele não volta mais. Pare com isso. Pregue coisas boas para nós. Esqueça esse negócio de que Jesus vai voltar. Irmão, 2 Pedro 3,10 diz que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, inesperadamente. Você já foi assaltado? Eu 3 vezes. É terrível quando o ladrão chega a você, rouba você, e você não pode fazer nada, e ele chega inesperadamente. Assim será o dia da volta de Jesus. Ele virá quando os homens estiverem despreparados. A vida estará tão boa para alguns, que eu vou ouvir, como eu ouvi esses dias atrás: pastor, que mensagem maravilhosa, mas quase obsoleta. Nós não temos tempo mais para pensar na volta de Jesus. Eu tenho que comprar, vender, trocar, casar. Dê um tempo para nós. Eu disse, é por isso que a vida de vocês está como está. Porque quando o ser humano perde de vista a segunda vinda de Jesus, ele cai num marasmo, ele desanima. Atos 1,6, Jesus estava sendo assunto aos céus, e os apóstolos perguntaram: Senhor, quando serás o tempo em que restaurarás o reino a Israel? E aí ele diz no versículo 7: não vos compete saber tempos ou épocas aos quais o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. E aí no 11 ele diz: esse Jesus, o qual viste subir, ele há de voltar. A grande pergunta é: você estará preparado ou não? Eu estarei preparado ou não? 2 Pedro 3,4, irmãos, é o clamor da nação. Onde está a promessa da sua vinda? Jesus não volta mais. Vamos viver, vamos comer, que amanhã nós vamos morrer. Vamos fazer o que der na telha, porque Jesus não volta mais. Escuta isso aqui: esse dia apanhará a humanidade de surpresa. Velhos e jovens, adolescentes e velhos, homens e mulheres, ricos e pobres, serão apanhados de surpresa, todos eles. Todos. E o que é pior, vai apanhar muita gente despreparada dentro da própria igreja. Dentro da própria igreja, que só tem aparência, mas não tem preparação interior. Eu fui triturado por Deus essa semana. Eu perguntei para o pastor antes, falei: pastor, Deus me pediu alguns meses para falar da volta dele. Ele falou: manda bala. Eu disse: pois não. Deus me disse: você precisa estar preparado todos os dias. Todos. Não é o dia do culto, irmãos, é todos os dias.
Se um advogado estiver na sua sala e a trombeta soar, ele precisa subir. Se um médico estiver consultando alguém e a trombeta soar, ele não pode ficar. Você pode estar vendendo o que quiser vender, mas se a trombeta soar, você precisa subir. Eu e você precisamos ser apanhados em expectativa e não em surpresa. Se você for pego de surpresa, bau. Terceira verdade do texto. Escutem isso. No dia da segunda vinda de Cristo, os homens reconhecerão a importância da verdadeira preparação, mas aí será tarde demais. O verso 6, elas disseram: eis o noivo, vamos nos preparar. Não dará tempo. Há certas coisas que não podem ser obtidas na última hora. Infeliz e nécio é aquele que vive como se Jesus não fosse voltar, ou então como ele se não chamasse cada um de nós em hora inesperada. Você pode estar no seu trabalho e o seu coração parar. Onde você vai abrir os olhos? Deus que me livre de morte. Eu sei, nós amamos essa vida demais, mas a ponto de não querer ver o nosso Criador, aí é idolatria. Deus que me livre de morte. Eu preciso casar. Irmãos, eu sempre pergunto para jovens: jovem, você está preparado para ver o seu Criador? Sabe o que eu tenho ouvido em massa? Está amarrado. Eu não me conformo. No mercado esses dias, uma jovem toda do fogo, e pulava. Eu disse: querida, posso fazer uma pergunta? Ela disse: pois não. Se a morte vier buscá-la agora, onde você abre os olhos? Ela diz: Deus que me perdoe. Esses somos nós nos nossos dias. Segunda Pedro 3,11 diz: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Olha o verbo: vivem hoje, vivem amanhã, vivem depois. E de que forma? Em santidade e em piedade. Agora notem, essa preparação, irmãos, é intransferível. Olha o versículo 8. Diz assim: as nécias perguntando à prudente: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. O que as prudentes responderam: não, para que não falte a nós e nem a vós outras, ide antes aos que comprai. Não dava tempo. E será assim, irmãos. Há uma lição clara aqui. Escutem, em nome de Jesus. Há determinadas coisas que nós não poderemos pegar emprestado, e nenhum de nós poderá pegar emprestado um relacionamento com Deus. Ou se tem, ou você ficará de fora. Ninguém vai entrar no céu porque o pai é crente, ou então porque se frequenta uma igreja evangélica, ou que você está cercado de gente piedosa. Não! Essa preparação é individual, é pessoal e é intransferível. Sem azeite na lâmpada, aquele dia será um dia de trevas e não de luz para você, porque naquele dia não haverá tempo de se preparar.
Escutem isso em nome de Jesus. Não haverá tempo de se preparar. Quando a trombeta tocar, diz Paulo em 1 Coríntios 15:51, diz que será no momento. E a palavra momento ali no grego é atomos. E o que é atomos? É o estatalar de um rabo de um peixe. Jesus voltou. Vai dar tempo do que, meu filho? Ou você vive uma vida consagrada hoje, ou você talvez fique de fora. Que duro ouvir isso. Duríssimo. Há dois momentos que não tem mais volta. O primeiro é no dia da morte. Morreu, acabou. Morreu, acabou. Não tem purgatório, não tem missa de sétimo dia, não tem reencarnação, não tem mais chance. O autor de Hebreus, no capítulo 9, no verso 27, é claro: está ordenado ao homem morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. É o juízo, meu irmão. Você não vai voltar num passarinho na vida seguinte. Você não vai voltar numa baleia para nadar os mares. Ou você abre os olhos no lago de fogo, ou à destra de Deus, ao lado dele. Independentemente do que você tenha na terra, você precisa ser fiel a Deus. Eu e você precisamos estar preparados agora, enquanto Deus está nos dando vida. Cada batida do seu coração é uma oportunidade da graça de Deus a você. Mas se o seu coração parar, acabou. Segundo momento que não tem mais volta é quando Jesus voltar. Meu irmão, é mais uma vinda só. É só mais uma. Eu fico imaginando, escutem daqui para frente agora. Naquele dia, as pessoas reconhecerão seus pecados e vão chorar as oportunidades perdidas. E elas vão chegar diante de Deus, no versículo 11, e vão dizer: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Ele não vai abrir. Onde não houve graça na terra, não haverá glória no céu. Impossível. Naquele dia, as pessoas despreparadas só vão poder ouvir uma coisa desse Deus de amor. Uma só, é o que está no versículo 12: em verdade vos digo que não vos conheço. Esse é o Deus de amor que nós cantamos e pregamos. Ele vai dizer isso para alguns: eu não conheço você. Arreda, eu não te conheço. Diz Mateus 7, a partir do versículo 21. Esse texto é para nós. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Porque muitos naquele dia me dirão: Senhor, em teu nome não profetizamos, em teu nome não fizemos curas, em teu nome não operamos milagres. Vamos abrir aspas aqui. Quem profetiza? Quem opera curas? Quem faz milagres? Crentes. Esse texto é para crente, não é para ímpio. Esse texto é para nós. E aí ele vai dizer: em verdade vos digo, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós, os que praticais a iniquidade. Que duro! Você já pensou você ver aquele ouro que vai brilhar como fogo e a tua família toda no lago de fogo? Cada um há de se salvar. Eu não serei salvo por tabela. Eu preciso estar preparado. Naquele dia, irmão, Jesus não virá como Salvador, Ele virá como justo juiz.
Ele não virá como cordeiro, ele virá como um leão de Judá. Diz Mateus 21:9, que ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho. Ele veio humilde, mas quando ele voltar, virá em glória e em poder. Ele virá nas nuvens com glória e com poder e muita glória. Quando ele voltar, diz Apocalipse 20:12, que os livros serão abertos. Meu Deus, entra aqui, meu irmão, entra nessa cena. Ele vai abrir os livros e as pessoas ouvirão daquilo que fizeram e daquilo que deixaram de fazer, ou seja, omissões. Talvez você diga nessa noite: mas pastor, eu não tenho falado mal de ninguém e não tenho feito mal a ninguém. Mas você pode cometer o terrível pecado de omissão. Jesus vai pronunciar para alguns, meu irmão, o que está em Mateus 25, a partir do versículo 42. Tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, preso não fostes ver-me, nu e não me vestires. Quando isso aconteceu? Quando aquele pequenino chegou a você e você não fez nada. É possível você viver dentro da sua casa, não falando mal de ninguém e sendo um grande omisso. As pessoas ouvirão daquilo que falaram. Então cumprir-se-á Mateus 12:36. Jesus diz: digo, porém, que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Esse texto ainda não se cumpriu, ele vai se cumprir no dia do juízo. As pessoas, isso aqui tremeu até o apóstolo Paulo. As pessoas ouvirão daquilo que elas desejaram. Quando Paulo leu o Decálogo, ele escreveu Romanos 7:7, caiu a ficha dele que ele era um pecador. Ele diz: não cobiçarás. Pergunta para você: quem sabe se você cobiça ou não? Meu irmão, até foro íntimo, Deus sabe. Todas as cobiças humanas, Deus vê. Todas elas. Aquilo tudo que fizemos às ocultas será revelado. Deus me faz essa pergunta sempre que eu prego sobre a volta de Jesus. Se a nossa vida e as nossas obras fossem projetadas nesse telão para todo mundo ver, o que as pessoas veriam? Se os nossos pensamentos, por uma hora apenas, fossem projetados aqui, daria vergonha em Deus ou não? Vocês estão aqui, irmãos? Diz Romanos 14:10, que todos compareceremos perante o tribunal de Deus. E diz Romanos 14:12, que cada um de nós dará conta da nossa vida a Deus. Notícia para vocês: quando Jesus voltar, não vai adiantar você ligar para o seu advogado e dizer para ele: você pode ir até aquele tribunal? Não, é você quem vai ter que comparecer. Não é o seu advogado, é você quem terá que ir. Os advogados não ajudarão nessa hora. Diz, irmãos, diz Apocalipse 9:6, que os homens buscarão a morte, mas ela fugirá deles. Você já pensou num tormento maior
do que você querer morrer e não poder fazê-lo? Já pensou nisso? Assim que os homens hão de se sentir no dia do juízo final. O tormento do desespero é exatamente esse: não ser capaz de morrer. Esse dia será de tormento para alguns. Diz Apocalipse 20:15: se alguém não for achado escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo. E o que é a segunda morte? É Apocalipse 26. Bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Estes não têm parte da segunda morte, porque a segunda morte, a condenação eterna, é lago de fogo, é viver distante de Deus para sempre. Certa feita, irmãos, eu escrevi isso há pouco. Eu vinha do Recife, num avião, e eu estava lendo a minha Bíblia, e sentou do meu lado um ateu. Eu não sabia que era ateu. Ele disse assim para mim: o que você lês? Eu disse: eu leio o melhor livro de todos. Eu disse: a Bíblia. Ele disse: eu não concordo muito com as suas palavras. Eu disse: quem é você? Ele disse: eu sou um grande ateu, e você pode fazer eu crer naquilo que você está lendo? Irmãos, lá pelos 40 minutos de conversa, ele disse assim para mim: eu sou um homem bom, eu não mato, eu não adultero, eu sou um homem bom. Eu disse assim para ele: deixa eu te dizer uma coisa, você não precisa fazer nada para ser condenado. Nada, absolutamente nada. Com as suas virtudes e os seus predicados morais, você é um pecador perdido. Você não precisa roubar, nem matar e nem adulterar. É só você nascer e ir. Agora, para você ir ao céu, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer, como diz João 3, da água, que é da palavra, e do Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Porque senão você nasce, você cresce, se reproduz, morre e vai para onde você deveria ir por início, no lago de fogo. Nós descemos em São Paulo, ele olhou nos meus olhos e disse: boa a nossa conversa. Eu disse: eu sei disso. Irmãos, John Stott disse que um homem tem que crer demais para ser um ateu. Ele tem que crer muito para ele ser um ateu. Eu disse isso para ele dentro do avião. É hora de você e eu pararmos para refletir nessa noite, 6:15. Como estamos nós diante da realidade da segunda vinda de Jesus? Quem é você essa noite? Quem sou eu? Você está preparado para encontrar com o teu Criador? Sim ou não? Isso aqui não é brincadeira, meus irmãos. Todos precisamos ouvir isso. Não importa o que você está passando, você precisa ser uma pessoa fiel a Deus. Fiel a Deus. Porque existe sim uma condenação eterna, e muitos vão para lá, muitos. Você crê nisso? Eu quero terminar com a tônica de esperança. No dia da segunda vinda de Jesus, aqueles que se prepararam receberão uma gloriosa recompensa da bem-aventurança eterna. Olha o versículo 10, olha como termina o texto. E saindo elas para comprar, chegou o noivo,
E as que estavam apercebidas, disse o quê? Nada. Entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Que glorioso dia! Você pensa nesse dia ainda ou não? Se ainda pensa nisso? Ou você só pensa em Deus tirar você daquilo que você está passando? Isso é minúsculo. Meu irmão, Deus livra a mim, a você quando Ele quer. A questão aqui não é essa. Você está preparado para entrar com Ele para as bodas? Será um grandioso dia. As 5 virgens prudentes entraram com ele para as bodas, numa relação íntima, e fechou-se a porta. O que são as bodas? As bodas tinham pelo menos 4 estágios. O primeiro, havia o compromisso do noivado. O noivo se comprometia com a noiva, e Jesus se comprometeu com a noiva. Ele diz em João 14, a partir do versículo 1: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito, mas eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Há um noivo que se comprometeu com a noiva, e esse noivo não há de deixar você no altar. Ele é Jesus, Ele não muda, e Ele se comprometeu com a igreja. Aleluia. Segundo, havia o pagamento do dote ao pai da noiva. Ele pagava o dote, e a noiva ficava comprometida com aquele noivo. E Jesus já pagou o dote. Qual é o preço do dote? É 1 Pedro 1, 18 e 19. Ele nos comprou, não com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, mas com o seu próprio sangue. Ele comprou a nossa vida com o seu sangue na cruz. Aleluia! Terceira etapa das bodas era o intervalo, e nesse intervalo a noiva se preparava, porque o noivo poderia chegar a qualquer hora. Meus irmãos, eu e você estamos nesse intervalo. Ele foi para a glória e diz: se prepare, esteja pronto, porque eu vou vir para buscar você. Isso não é promessa do Temer, é a promessa do Rei da Glória, do Rei dos Reis, que há de vir para nos buscar. Quarto, havia a procissão até a casa da noiva, e ao final desse tempo, o noivo vinha com seus amigos até a casa da noiva, para pegar a noiva e levar a noiva até a casa do pai do noivo. E acontecerá exatamente isso na volta de Jesus. Diz Mateus 24, 31: Ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. A trombeta soará, e nós seremos arrancados daqui, e olharemos naquele olho que vai brilhar como fogo. Aleluia por isso. Aleluia. E então começa-se as bodas do Cordeiro. Por isso que Apocalipse 19, 7 diz: alegremo-nos, exultemo-nos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e a noiva a si mesma se ataviou. A noiva está pronta. Aleluia. Então cumprir-se-á Apocalipse 22, 4: os santos contemplarão a sua face.
Êxodo 33:20, Deus disse para Moisés: Moisés, ninguém há de ver a minha face e viver. João 1:18, Jesus disse: ninguém viu ao Pai, ninguém. Mas nós, aleluia, naquele dia, olharemos para aquele olho, meu irmão, vale a pena você ser fiel a Deus, vale a pena viver em santidade diante de Deus, diante dos olhos dEle, vale a pena você ser um homem piedoso, vale a pena. Para mim, o maior texto da Bíblia é 1 João 3:2 e 3. João diz: amados, hoje somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é, e assim mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Que esperança de ver a face do nosso Criador! O que mais motiva a mim e a você a viver uma vida de santidade é contemplar a face do Pai, e um dia veremos. Você pensa nisso ainda? Eu quero terminar, irmãos, com 4 lições práticas. E se você esqueceu tudo que eu falei até agora, guarda essas 4. Primeira, cuidado, as aparências enganam. As aparências enganam. Não se contente com aparências. Mateus 21:18 e 19 diz que Jesus se aproximou naquela figueira, e aquela figueira era Israel. Ele procurou frutos naquela figueira, porque ele tinha fome, e ele só encontrou folhas. Jesus não se contenta com folhas, ele quer fruto. Cuidado, as aparências enganam. Segundo, o comodismo destrói. Todas dormiram, e ai daqueles que dormirem sem estar preparado. Cuidado com a sonolência espiritual. Cuidado quando você não tem mais prazer em ler a palavra de Deus. Cuidado quando você não tem mais prazer em orar, em estar na igreja, em louvar ao Senhor e em ter comunhão com os santos. Cuidado! Irmão, soprado de Paulo para a igreja de Roma, em Romanos 13:11 foi: já é hora de vos despertardes do sono, porque a vossa salvação está mais próxima agora do que quando no princípio cremos. Jesus está mais perto de voltar do que quando você se converteu lá atrás. Terceiro, a crise revela quem é quem. Meu Deus! Quando se ouviu a voz do noivo, distinguiu-se claramente quem era joio e quem era trigo, quem estava preparado e quem estava despreparado. Deixa eu te dizer uma coisa: a crise sempre vai mostrar quem você é. E quarto, escute isso: as oportunidades podem não se repetir. Hoje é o dia da graça. Hoje é o dia da salvação. 2 Coríntios 6:2, Paulo diz: eis agora o tempo oportuno,
eis o dia da vossa salvação. Eu repito, naquele dia, meu irmão, não haverá tempo de se preparar. Por isso eu termino com o versículo 13: vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Se nós soubéssemos o dia e a hora em que Jesus viria, todos nós seríamos salvos. Como nós não sabemos, nem todos aqui serão salvos. Você pode ficar de pé. Irmãos, eu quero orar. Falta 3 minutos. Eu estou correndo demais. Mais uma vez eu corri, mas tudo bem. Eu tenho um grande problema com o relógio. Quem é você nessa noite? Quem sou eu? Semelhante às virgens prudentes que saem ao encontro do noivo com azeite preparado e pronto. Ou talvez você que entrou aqui essa noite esteja como a geração de Noé, vivendo a vida. Pastor, eu estou como Rick Martin, vivendo a vida louca. Eu estou cantando o refrão: viva a vida louca. E essa loucura há de levar alguns para o lago de fogo, inevitavelmente. Martin Lloyd Jones diz: a vida não vale a pena ser vivida se ela não for vivida para Deus. Porque você pode sofrer a vida toda e nem chegar perto do céu, porque toda a tribulação fora de Cristo não levará você ao céu. Meu Deus, já pensou você sofrer a vida toda, apanhar, e Jesus olhar para você e dizer: eu não te conheço? Esse Deus de amor que nós pregamos há de ser o Deus do juízo. Eu quero orar por você. Você pode fechar os olhos? Meu irmão, quero desafiar você que entrou aqui nessa noite e tem vivido uma vida distante daquilo que Deus quer para você. Pastor, mas eu sou crente, e daí? E daí, meu irmão? Eu preciso ter intimidade com Deus, eu preciso ter azeite, senão talvez eu serei lançado fora. Eu quero desafiar você que está aqui. Senhor, eu ouvi essa palavra e eu preciso voltar para os teus caminhos, porque eu estou dentro da igreja perdido. Eu não tenho vivido uma vida que agrade a Deus. Eu quero orar por você. Você que está aqui precisa se reconciliar com Deus. Em nome de Jesus, eu quero chamar você. Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Há várias pessoas aqui assim. Há várias. Vem cá. Não há mais tempo, irmãos. Não há mais tempo. Deus pode me chamar essa noite. Deus pode dizer: acabou o teu tempo, e eu abrir o olho em algum lugar. E qual será o lugar? Deus pode levá-lo essa noite. E onde irá a tua alma? Ei, isso aqui não é autoajuda, isso é voz de Deus também. Deus chama você. Meu irmão, Deus não se contenta com aparências.
Eu posso orar? Podemos orar? Feche os seus olhos. Oh Senhor, meu Pai, o Senhor chama, e como chama. Deus, aqui estão pessoas que entenderam que precisam ter uma vida verdadeira com o Senhor. Eles estão aqui não aos pés de uma igreja, eles estão aqui aos pés do seu Criador. Pai, em nome de Jesus, muda essa vida, muda essa história, Senhor. Que eles possam dar ao Senhor frutos viçosos, doces, que Tu sacies a Tua fome. Aqui estamos nós, Deus, precisamos de algo novo do Senhor. Muda a nossa história. Nós estamos cansados dessa vida que temos vivido, uma farsa, e achamos que enganamos o Senhor. Ninguém engana o Senhor. Contempla a nossa vida, contempla, Senhor. Aqui estamos nós. Abençoa esses que estão aqui à frente. Muda a história, meu Deus. Muda a história. Muda a história. Escreve novos dias. Estes que estão nos bancos e talvez não vieram aqui alguns, muda a história destes. Que Tu nos encontre prontos, preparados, vivendo uma vida de santidade, uma vida de piedade diante do Senhor. Te louvamos pela Tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz. É a Tua palavra que muda os corações, que transforma a nossa vida. Te louvamos por esse tempo aqui que nós tivemos. Muda-nos, Senhor, muda a minha vida, que eu viva no centro da Tua vontade, no centro. Abençoa-nos nessa noite, abençoa-nos, abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. Meu irmão, aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia.